Bom dia, estimados amigos paroquianos, um bom amanhecer hoje, dia 7. Nós precisamos hoje olhar com ternura, porque nem aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. A pergunta inicial da minha reflexão é: você acha, considera uma pessoa que realiza a vontade de Deus? Em resumo, você acredita que você é uma pessoa obediente à vontade de Deus, obediente às coisas que Deus lhe confiou? A vivência da palavra de Deus, para mim e para você, deve ser a nossa segurança. O reino dos céus é garantido para aqueles que ultrapassam barreiras, do discurso para a prática. É tão necessário para a nossa vida hoje olhar com ternura para a nossa história e perceber que as palavras são parte do nosso dia a dia, mas muito além que palavras, é a nossa ação, né? Fazer a vontade de Deus na vida das pessoas. Quem vive, nessa busca contínua de fazer a vontade de Deus na sua vida, no seu dia a dia, praticando, vivendo, para construir algo confiável, é trabalhar sobre a rocha. Trabalhar sobre a rocha. É importante isso. E sabe qual é o maior desafio? A pessoa que aparentemente ela está tudo bem, mas ela gosta de viver de coisas que destroem, coisas construídas sobre a areia. Quantas pessoas utilizam das coisas da areia, ou seja, das coisas frágeis, das coisas simples. Agora, aquelas que têm um alicerce, porque o alicerce ele é a nossa rocha, Deus é a nossa rocha. E quem aplica a sua vida com esforço, fazendo a vontade de Deus, ter a certeza de realizar um trabalho durável que constrói a sua vida, a vivência de Deus tranquila, a construção será firme. Ainda que venham dias difíceis, que venham grandes vendavais e tempestades, essa casa permanecerá firme, porque é construída sobre a vontade de Deus, levantada sobre a rocha de Deus. O reino de Deus pertence àqueles que se esforçam dia após dia. O reino de Deus é para os esforçados. Eu me preocupo diante disso, onde muitas pessoas, através da sua vida, da sua história, do seu coração, do seu caminhar, eles vão deixando com que as coisas de Deus elas se tornem secundárias. Elas não constroem uma vida na rocha e vivem de situações de perdas diretas. Por quê? Porque constroem sua vida na areia. Ou mais dolorido ainda, elas querem ter uma vida boa, mas não se esforçam, com todo respeito, pessoas que vivem de trambiqueira, pessoas que vivem daquilo que os outros pensam, que os outros falam, pessoas que querem construir a sua vida pisando nas outras, humilhando as outras, querem seguir na vida e construir e crescer na vida, maltratando os irmãos. Não, constrói sua vida na rocha. Constrói você é digno para construir a sua vida em Deus, você tem essa capacidade. Você não precisa pisar em ninguém. Agora, quem constrói o seu alicerce na rocha jamais esmorece, jamais cai. Pode ter desafios, pode ter dores, ter tempestades, ter ventos fortes, mas ele está alicerçado. Por isso que Jesus ensina muitas vezes que o caminho da porta estreita é a sua cruz. E muitos querem uma vida tão fácil, tão cheia de coisas. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Pessoas que querem ganhar uma vida, querem enriquecer de um dia para outro, onde vão pisando nas outras pessoas. Que graça tem isso? Não tem graça nenhuma. Nem a graça divina. Ou seja, tudo que vem fácil, vai fácil. Então Jesus ensina que o nosso caminho é o caminho da cruz, é o caminho estreito. A solidez da nossa casa está apoiada na rocha, que é a nossa relação com Cristo, a nossa oração, a nossa busca da vivência da palavra de Deus, a nossa resistência com os desafios da nossa vida, que são duráveis, é para a eternidade. Agora, cuidar daquele que faz o quê? Daquele que busca uma vida diferenciada. Uma vida que é difícil, uma vida que só reclama de tudo. Mas você está construindo sua vida em Deus? Está alicerçando a sua vida sobre a rocha? Está fazendo o caminho certo, o caminho justo?
né? Muitos querem ter uma vida edificada, né, e construída sobre a rocha, mas não querem sair da areia, né? Ah, porque é mais barato, faz isso. Tudo bem, mas vai pagar o preço daquilo que você está construindo. Na dimensão espiritual não é diferente. Nós achamos que tudo se finda aqui neste mundo. Não. Nós somos peregrinos aqui. O nosso fim é Deus. E para Deus nós temos que apresentar a nossa vida, a nossa história. Enquanto as pessoas muitas se matam de trabalhar e de fazer coisas para aparecer, para crescer, para se gloriar, outras estão no seu escondimento, mas firmes e fortes. Então, olhamos para a nossa vida e percebemos que a nossa maior franqueza é fazer o quê? É construir a nossa vida em Deus. É se esforçar, né? Pessoas que se esforçam, elas têm um caminhar diferenciado. Pessoas que se esforçam, elas são mais felizes, embora tenha muitas provações. As pessoas que buscam obedecer, que buscam fazer a vontade de Deus, que buscam caminhar na direção da palavra de Deus, que orientam a sua vida nas coisas de Deus, elas são as que mais sofrem. E no interno sofrem injustiça, sofrem perseguição, sofrem perdas. Por quê? Porque elas estão bem alicerçadas. O inimigo ele não consegue derrubar, mas ele vai fazer de tudo para derrubar. Agora, aqueles que estão sobre a areia é fácil. Qualquer crise, qualquer dor, qualquer perda, né? Vamos pegar um exemplo. Se acontecesse uma incidência hoje e você perdesse a sua casa, se perdesse o seu carro, se perdesse uma coisa valiosa, o que você faria? Você ia se revoltar contra Deus? Consequentemente, se você não tiver uma vida alicerçada sobre a rocha, você não vai se revoltar com Deus. Agora, se você tiver uma vida construída sobre a areia, você vai se revoltar. Quem está alicerçado em Deus, na rocha, vai entender que as perdas do tempo presente, elas são consequências passageiras, mas as coisas de Deus, elas permanecem. Permanecem. O que é de Deus permanece, né? Nós humanos temos um jeito meio bruto de lidar com as coisas, mas as coisas de Deus são totalmente diferentes. O humano fez uma coisa mal para sempre ser a mal, embora ele tenha feito coisas maravilhosas para as pessoas, mas uma coisinha má, ele vai fazer o quê? Ele vai destruir, ele vai acabar com a pessoa diante daquilo que lhe convém. Agora, uma vida em Deus vai fazer com que nós o quê? Enfrentemos os desafios e não abandonemos aquilo que nós temos, que é a nossa fé. Então, construa a sua vida em Deus. Vai ser bem edificada, vai ser bem resolvida, vai ser bem transparente, toda a tua caminhada em Deus. Confia nisso. Um bom abençoado dia, que Deus abençoe você.